Bora analisar a chave do Masters 1000 de Montreal, torneio que começou ontem e que inaugura os grandes torneios do verão norte-americano, né? Torneios na quadra dura que desembocarão no US Open, o último Grand Slam do ano, e o torneio de Montreal, que não contará com a presença dos principais tenistas da atualidade, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Não vai contar também com o Novak Djokovic, mas os demais tenistas estarão todos presentes e tem tudo para ser um Master 1000, apesar de aberto, quer dizer, apesar não, sendo aberto muito interessante. Vamos então à análise. Antes disso, dedo no like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e bora lá. Torneio que já começou, torneio que tem criticado muito o calendário da ATP, creio que seja até o principal prejudicado por esse novo calendário em que todos os Master 1000, exceto Monte Carlo e Paris, ocorrem em chaves de 96 de 2 semanas. Por isso, os campeões e os caras que vão muito bem em Wimbledon pulam, né? Exemplo é o Sinner, que ganhou todos os Master 1000 esse ano, poderia ganhar todos até o final da temporada, fazer uma história absoluta e preferiu não jogar para se poupar para Cincinnati, na verdade para se poupar para o US Open, visando um melhor desempenho no US Open. O Sinner que tem um físico frágil e que faz um calendário bem enxuto, né? Mas assim, o segundo tenista que vem na melhor toada está presente no torneio. Alexander Zverev, número 2 do mundo, que vive a fase mais brilhante da carreira e é o favorito absoluto ao título, né? Apesar disso, não é um torneio ganho para ele, né? Já foi campeão da competição em 2017. Nesse primeiro quadrante dele, acho que não tem nenhuma grande ameaça, né? Na terceira rodada, Matteo Arnaldi. Na possível oitava de final, os principais favoritos são Hugo Humbert, fantasmão do circuito, né? Sempre ali no top 30, assim, a gente nunca ouviu falar dele, mas sempre por ali. Francisco Cerúndolo, bom jogador de quadras duras, já incomodou muito o Zverev, mas não sei se tem bala para incomodá-lo nesse momento. Seriam os dois adversários das oitavas. Mas, nas quartas, coincidentemente, ele pode pegar, para mim, a principal ameaça ao título dele, que é Taylor Fritz. E que, para mim, também é o segundo principal favorito dessa competição. Vou analisar um pouco aqui a chave do Fritz, depois falar desse possível confronto com o Zverev, né? Fritz, que ganhou Washington hoje, venceu o Rafael Roder na final. Hoje, segunda-feira, o torneio já começou, o Washington atrasou por conta das chuvas, né? Mas o Fritz é um cara acostumado com essas maratonas. Não creio que isso vá ser um problema para ele. Eu acho que é uma vantagem, vai chegar com ritmo, com confiança, num torneio que tem tudo favorável para ele, né? A chave dele não é uma chave tão fácil, entre aspas, quanto a do Zverev. Tem como tenistas mais relevantes o Lerner Chien, bom tenista de quadra dura, fez um bom torneio o ano passado no Canadá, não está na melhor fase dele do ano, mas é perigoso na quadra dura. O Tommy Paul, que pode enfrentar o Chien logo na terceira rodada, e o Rafael Collion, que seria o adversário de terceira rodada do Fritz. Nenhum tenista aí que está numa fase exuberante que eu acho que possa peitar o Fritz, mas, né, Chien e Tommy Paul, dois jogadores relevantes. As quartas, possíveis quartas contra o Zverev, confronto interessante, né? O Fritz, que tem batido o Zverev na maioria dos jogos, vinha de 7 vitórias consecutivas sobre o alemão, mas perdeu em Wimbledon, né? Então, acho que o Zverev vem um pouco mais à vontade para jogar com Taylor Fritz, que é um excelente jogador de quadra dura. Na mesma chave, no quadrante, né, no setor de baixo, temos Daniil Medvedev, número 4 do mundo, já campeão do Canadá também, e que exímio tenista de quadra dura, que no ranking, que dentre os tenistas que estão nesse torneio, ele é o que mais somou pontos na quadra dura nas últimas 52 semanas, né? Ele é o quarto que mais somou, atrás apenas dos ausentes, Alcaraz, Sinner e Djokovic. Pouquinho à frente do Zverev e do Aliassime. Daniil Medvedev, que nos últimos períodos, nos últimos tempos, tem sido uma incógnita, mas que é um jogadoraço, né? A chave dele tem ali como principais adversários tenistas em boa fase, como Alejandro Tabilo, possível adversário na terceira rodada, Hubert Hurkacz, que já foi campeão no Canadá também, não vive boa fase, também pode ser adversário da terceira rodada. E para uma possível oitavas de final, já pode pegar duas buchas ali, né? Karen Khachanov, vice-campeão do ano passado, e o Jakub Mensik, que é jovem, que sempre pode complicar para todo mundo. Quem está nesse quadrante também é o Jack Draper,
que recebeu convite, estreia contra o Otmani, mas é uma incógnita, não tem ritmo de jogo nenhum. Vamos ver o que ele pode aprontar. Quem são os possíveis adversários do Medvedev nas quartas de final? Aí a gente já entra no quadrante em que o João Fonseca está presente, né? Vamos começar então analisando a partir da perspectiva do João. O João, ele estreia contra Tsitsipas ou Martin Dan, dois tenistas que vieram do quali, mas o Tsitsipas não tem nada de qualifier, né? Já foi finalista aí no Canadá, ex-número 3 do mundo, vive uma fase nada boa, só que está se recuperando, né? Foi campeão em Gstaad há 2 semanas, perdeu para o Alex de Minaur na semana passada, em Washington, mas no terceiro set, e furou o quali, um quali mequetrefe de Montreal. E o Martin Dan, tenista que essa semana entrou no top 100, tenista pesadão, americano, joga um pouco estranho, não sei se dá para chamar de estranho, furou o quali também, um tenista razoavelmente perigoso na quadratura, né? Um incógnita, pode vencer, inclusive, acho que tem todas as chances do mundo de vencer o Tsitsipas, né? O Tsitsipas nessa fase meio estranha dele. De fato, prevê o adversário do João, mas o adversário do João principal vai ser o próprio João Fonseca e a falta de ritmo que ele vai enfrentar, já que ele há um mês não joga. Acho que contra o Martin Dan ele é favorito absoluto, mesmo o Martin Dan aí numa fase já não tão boa, mas arrancou de 170 para o top 100 esse ano, tem feito bons jogos. Contra o Tsitsipas eu já acho que é um confronto de equilíbrio, em que pese o Tsitsipas está fora do top 50, vem se recuperando, é um jogadoraço, né? Pode estar na má fase que for. Ano passado, o João e o Tsitsipas se enfrentaram na Copa Davis, mais ou menos nessa época do ano, também um pouquinho para frente, quadradura, e o João venceu, jogo apertadíssimo de virada. Acho que jogo sem favorito, talvez o Tsitsipas tendo a leve vantagem de estar com mais ritmo. Mas o João ele tem um ótimo retrospecto contra tenistas que batem esquerda com a mão, né? Muito em função do saque kick dele, difícil para os adversários de esquerda com a mão devolverem, e também porque a direita do João, que é uma bomba, ela também colide com essas esquerdas de uma mão. A gente não tem nenhuma grande esquerda de uma mão no circuito atual também, mas o perigo para mim do Tsitsipas contra o João, além da falta de ritmo do João, é também a questão do saque, né? O João ele costuma voltar dessas longas ausências com a devolução de saque meio fora de prumo. Então acho que pode ser uma das dificuldades que o João enfrenta nessa possível batalha contra o Tsitsipas. Falando em questão de backhand de uma mão, o João ele tem 10 vitórias e uma derrota apenas contra tenistas com esquerda de uma mão na carreira. E a única vez que ele perdeu foi em 2023, num Future, para um tenista da Bélgica, né? Depois ele ganhou os 9 jogos consecutivos, 4 deles, né, em torneios de primeira linha. O próprio Tsitsipas, Perricard, 2 vezes o Shapovalov, também naquela final do Challenger de Lexington, que completou 2 anos agora, o primeiro título do João na carreira, foi contra o Litu, né? Também bate esquerda de uma mão. O João, aí avançando nessa chave do João, a gente tem também o Casper Ruud, que pode ser o adversário do João na terceira rodada, na segunda rodada prática, né? Não tem nenhuma grande ameaça ali para o Ruud, Cerúndulo, Juan Manuel, né? Ou Cerúndulo Canhoto. E o Medvedev, tenista mais perigoso, né? Na quadradura, que derrotou o João em Roma, né? Mas eu acredito que seja o Casper Ruud. Boa chance para o João também. O Ruud não vem numa boa fase, perdeu para o João no torneio mais importante do ano, Roland Garros. O Ruud não tem feito exibições exuberantes, hein, bonito. Na quadradura, tenista perigoso também. Mas não dá para reclamar essa chave do João. Nas oitavas, quem são os possíveis adversários do João Fonseca? Já complica um pouco mais, mas também não é de toda reclamação, né? Zizou-Bergs ou então Ben Shelton são os principais favoritos dessa chave. O Ben Shelton foi o campeão do ano passado, creio que está ali na segunda prateleira de favoritos ao título, mas também não vem na melhor fase do mundo, né? Mas é muito perigoso. E venceu o João esse ano. Semana passada perdeu para o Tabilo em Washington. Assim, não é a melhor fase em questões de Ben Shelton, né? Mas não está numa fase ruim também, está no top 10 ainda. Ou o Zizou-Bergs, esse é um dos tenistas aí, eu acho que do top 50,
que eu mais gosto. Acho ele fez umas presepadas aí, mas acho que até foi sem querer, aquela trombada que ele deu no Garim. Mas eu acho que é um cara que tem uma personalidade muito legal, que é um cara apaixonadão por tênis, emotivo. Pode ser, pode derrotar o Shelton, né? Não acho que seja nenhum absurdo. E aí, desse quadrante do João, Casper Ruud, Shelton, Berg, sai o possível adversário do Medvedev. Aí eu acho que a tendência é todos esses tenistas serem azarões contra o Daniil Medvedev. Na chave de baixo, uma chave já que, vamos começar lá por baixão mesmo, né? Quem seria o adversário do Zverev na final? O primeiro quadrante ali, ele apresenta Félix Auger-Aliassime, que para mim também, além de ser cabeça 2 e o número 4 do mundo, está no segundo bolo de favoritos junto com o Taylor Fritz. Talvez um pouquinho abaixo do Fritz, vai. Mas o Aliassime, que é um jogadoraço, está numa fase muito boa e que, assim, vai jogar em casa e nunca venceu um Master 1000. E eu acho que está, assim, quente para ele ganhar. Não tem torneio melhor para o Aliassime ser campeão do que esse Master 1000 do Canadá agora, né? Acho que é impossível ter um cenário mais favorável, né? Vem de quartas de Wimbledon, enfim, número 4 do mundo, já tem um tempinho que ele está ali no top 5, né? Depois do Medvedev e do Zverev, é o tenista que mais somou pontos na quadradura nos últimos 52 semanas, e a chave dele já não é tão fácil, né? Tem uma galerinha ali, ó, tem o Van Esch logo na primeira rodada. O Van Esch, o galã do circuito, que vem numa fase muito boa, finalmente aí tá colocando seu potencial à prova, né? O Van Esch que tá jogando nesse momento, ó, tem 3-2, 30-0 contra o Droguet. O Van Esch que foi campeão de Estoril, né? E que tá na melhor fase da carreira, né? Mas não sei se representa lá um grande perigo para o Aliassime. Aí o Aliassime também, ele pode ter na terceira rodada Brandon Nakashima, esse já perigosíssimo, vem de semi de Washington, jogador de quadradura, sacador. E aí, a possível oitavas dessa turma tem Francis Tiafoe, Marin Cilic, veteranaço, Miomir Kekmanovic, Arthur Hinderknecht. Aí eu acho que o Tiafoe é muito favorito nesse quadrante. Então, o Aliassime pode ter o Tiafoe nas oitavas de final. Mas eu acho que, em pese a irregularidade e o Aliassime jogando na cidade natal, carregar um peso, acho que favorito, bem favorito aí para alcançar finalmente um grande resultado no Canadá. Ele que já carrega essa responsabilidade de título no Canadá tem um tempo, né? Mas eu acho que está bem maduro para consolidar isso, né? Eu vou até olhar na carreira aqui o que ele já aprontou no Canadá, né? Tem um retrospecto negativo em casa, caramba, 5 vitórias e 7 derrotas, sendo que vem de 4 derrotas consecutivas, todas em 2-0 no Canadá, caramba. Marojão ano passado, Cobolli em 2024, 2023, Max Purcell, 2022, melhor campanha dele, fez quartas, perdeu para o Casper Ruud. Mas uma hora o cara tem que deslanchar, né? Jogando em casa, 4 do mundo. Mas subindo mais um pouquinho, temos ali a chave do Rublev, né? Rublevão da massa, que já foi finalista desse torneio, sempre faz umas campanhas bem boas aqui. Se ele foi finalista ou ele foi campeão? Ele foi campeão do Canadá já, né? Naquela campanha dele que ele bateu, ou ele foi finalista? Vamos conferir aqui. Nosso mano Rublev foi finalista, né? Finalista em 2024. Perdeu pro Popyrin, cara, é mesmo. Aquela zebraça contra o Popyrin em Montreal também, né? E ele tinha derrotado o Sinner. Meu Deus do céu, é verdade. Ele tinha derrotado o Sinner tinha acabado de chegar no número 1 do mundo, ele me derrota o Sinner e depois entrega a rapadura pro Popyrin. Faz parte da vida, né? O Rublev, que vem melhorando bastante, enfrenta a primeira rodada o Valero, não, mentira, o Yun Chengxiang, que venceu o Valero. Tem ali no quadrante dele o Diallo, tenista da casa, péssima fase, Darderi, né, o ratão de chave do circuito, ou Kirian Jacquet, muito favorito para chegar nas oitavas. Aí ele pode enfrentar ou Cobolli, que também é favorito ali naquele quadrante dele, que tem o Etcheverry também, Benjamin Bonzi, Nuno Borges, mas também o confronto ali Rublev-Cobolli são bem favoritos, mas também é uma chave muito aberta, né? Tenistas irregulares, o Cobolli, quarto melhor tenista do ano, uma baita fase, mas não é um tenista que você fala, não, ele sempre está chegando, né? Mas é o favorito a encarar o Aliassime
nas quartas de final. No último quadrante, né, no quadrante que pode enfrentar o Aliassime na semi, Jiří Lehečka e Alexander Blokšis ali no primeiro setor, o Lehečka ali beirando o top 10, jogadoraço, né? Mas lesiona demais e isso impede ele de chegar no top 10, né? Número 12 do mundo ainda, bate retão, gosto demais do jogo dele. Los Cabos, semana passada, ele perdeu do Coleman Wong, que é um tenista que vem crescendo esse aí, hein? E mais o Lehečka, que o ano passado no Canadá fez oitavas, perdeu para o Fritz. Não é confiável, muito em função do físico, mas, cara, nessa primeira rodada, muito improvável que ele perca. Depois ele tem Raume Munar ou Alexander Blokšis. Aí eu acho que o Blokšis é um tenista aí para abafar o Lehečka. Esses aí enfrentam numa possível oitavas Rafael Roder ou Lorenzo Musetti. No quadrantezinho deles ali tem também o Corentin Moutet e o Martin Landaluce. O Rafael Roder e o Musetti, que jogaram semana passada em Washington, o Rafael Roder levou a melhor. E vou falar para vocês, tá? Rafael Roder, para mim, tá no bolo dos favoritos, do terceiro pelotão de favoritos, né? Vem de final de Washington, jogando muito confiante, entrou no top 20, para mim ali, ó, junto com de Minaur, próprio Ben Shelton, acho que ali ele tá nesse bolo aí pros caras. Eu acho que ele é o principal, entre aspas, azarão. Se é que dá para chamar de azarão um tenista que é cabeça de chave número 20 da competição, né? E que joga pela primeira vez, está no primeiro ano de circuito dele. E o Roder, inclusive, que 19 anos, assim como o João, o Roder que acho que não lembro de alguém que tenha tido uma ascensão tão brutal quanto a dele, né? Ele é número 15 do mundo, né? Deixa eu ver, deixa eu não falar besteira. Roder, exato, tá em número 15 do mundo e que na temporada, né? O Roder, ele tá número 11 da temporada, não dá para chamar de azarão, cara numa fase dessa, né? Mas eu não lembro de um cara que subiu tão rápido, de 100 ranking, que nem ano passado ele tinha 10 pontos na ATP para top 15. É um absurdo que ele tá fazendo, tá jogando muito. Eu, sinceramente, acho que ele é o cara que vai passar para essas oitavas. E tem tudo para ir para as quartas, tá? Porque ali temos, no confronto contra ele, Vacherot, Arthur Fils, ou Inácio Buzzi, ou de Minaur. De Minaur também, perigoso, cabeça 3, outro que está beliscando sempre aí seus grandes resultados. Montreal é a cara dele também, mas, olha, eu vou ser sincero, eu acho que o de Minaur, ai, cara, ele apesar de ser um dos caras, você fala, pô, é torneio para ele, eu acho que tá pro Roder, viu? Eu acho que o de Minaur passa desse quadrantezinho aqui, ó, com Vacherot, Fils e Buzzi, para pegar o Rafael Roder nas oitavas, nas quartas, e eu acho que o Roder vai meter semi nesse torneio. Eu, se fosse para cravar agora, eu diria Aliassime Roder na semi do lado de baixo e na semi do lado de cima, Zverev ou Fritz, aí não dá para cravar. E ali, cara, essa outra chave, o Medvedev, difícil saber, mas para resumir a ópera, né, tá um torneio muito aberto que esses caras azarões, que tem muito potencial, podem arrancar uma grande campanha, né? Eu acho que o Roder é o cara que está mais bem posicionado para cometer um crime nesse torneio, mas eu não descarto, cara, né? Tenistas como o João, como o Lerner Tien, né? Como o Jakub Mensik, como o próprio Lehečka, de arrancarem grandes campanhas, né? Porque numa chave aberta dessa, todo mundo vem mordendo. O João, a grande questão é como ele vai voltar dessa fase de longa parada dele desde o Wimbledon, né? Ele que não jogou tão bem o Wimbledon, não jogou tão bem o Canadá, mas assim, o potencial é muito grande, né? Então, para ele destravar de vez num torneio grande, não custa nada, né? Então, dedo no like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, diga aí quem são para vocês os principais favoritos ao título e como o João vai nesse torneio. O João que deve estrear apenas na quarta ou na quinta-feira. Valeu!